Olá, meu nome é Suelen. Que tal resolver o problema da crise que vem por aí, dando um calote na nossa dívida pública interna? Aí você já vai pensar assim logo de cara, poxa, ele vai falar de economia de novo. Não adianta falar da nossa pandemia, né? Se você quer um conselho, lave as mãos e mantenha a distância social. É só isso que eu posso falar para você. O tema dessa semana escolhido foi por causa de algumas pessoas que vieram conversar comigo, falando que se nós brasileiros dessemos um calote na nossa dívida interna, que ela é muito grande, poderia resolver todos os problemas do nosso país. Mas aí fui pesquisar, como sempre falo isso, né? É só pesquisando pra gente descobrir o que tá acontecendo, o que pode ser feito, e vi que não é assim bem tranquilo não, de só dar um calote, pronto e acabou. Antes de falar bem dessa dívida interna, vamos entender o que é uma dívida interna e o que é uma dívida externa. A dívida externa é aquela dívida que o Brasil, né, que o país adquire de fora do país. Então assim, quando ele for pagar, ele vai pagar em dólar ou em euros. Então assim, se a moeda estiver desvalorizada, ele vai ter muita dificuldade para estar pagando essa dívida. Um exemplo de dívida externa é com o FMI. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás o Brasil devia uma grande quantidade de dinheiro para o FMI, foi pago uma parte, enfim. O Brasil não é como a casa Leominster. Em relação à dívida externa, ele já deu 9 calotes até 1990, quando o Brasil começou a ter mais um amadurecimento econômico, e aí ele passou a pensar como que poderia fazer para não pegar tanto dinheiro externo, e aí sentaram, começaram a ter essa noção de gasto e pegar dinheiro das pessoas que estavam dentro do país, e até esse fato de sentar levou esse amadurecimento para criar um plano real. Mas vamos lá, o que significa dívida interna pública? Significa que o Brasil, ele gasta muito mais do que ele arrecada através de impostos. E aí, como ele gasta mais, ele precisa de dinheiro para poder pagar as suas contas. E como que ele consegue? Através de dinheiro de outras pessoas. Então, uma pessoa vai lá no banco ou na financeira e compra títulos do Tesouro. Então uma pessoa assim como eu ou você pode ir lá e comprar um título da dívida pública que custa a partir de R$30, um valor bem acessível. Quem emite esse título é a Secretaria Nacional do Tesouro, que emite o título e a pessoa vai lá e compra. Eu vou mostrar um gráfico aqui do lado que vai estar mostrando quem são as financeiras ou os bancos que tem dinheiro investido nesse tesouro direto. Então vocês vão ver que a grande maioria são os bancos que estão aqui, 41% da dívida é com os bancos. Aí você vai falar assim, é culpa dos bancos, mas não é bem assim. Uma pessoa, ela compra o título através do banco, então não vai aparecer lá, João da Silva Sauro comprou um título de R$60. Não, vai aparecer lá o nome do banco que está, né, vendendo esses títulos. Então assim, a pessoa tem a ilusão que é só o banco. Não é, pessoas comuns vão lá e investem. Hoje em dia as pessoas investem nesse tesouro direto porque ele é seguro e ele rende muito mais do que a poupança. Então essa segurança faz com que as pessoas, né, em vez de deixar na poupança, vai lá e compra esses títulos. Para você ter uma ideia, a nossa dívida do ano passado aumentou 9,5% e alcançou os 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Então assim, a nossa dívida, ela é muito alta. Aí as pessoas falam assim, mas não tem como dar um calote e parar de pagar, é muito dinheiro. Tá, dá sim, tem como você parar de pagar, só que as consequências não vai ser assim muito boas. Lembrando também que o Brasil nunca deu um calote na dívida pública interna, ela só deu calote na dívida pública externa. Então assim, as pessoas, elas se sentem seguras. Uma vez que o governo desse o calote, as pessoas não iriam mais investir nesses títulos, e aí da onde que o Brasil ele tiraria dinheiro para poder pagar as suas contas?
contas. Ninguém investe em caloteiro. Uma vez que ele desse o calote, ele teria que tirar o dinheiro de algum lugar. Poderia ser através de impostos, ou cortando drasticamente seus investimentos, ou cortando em saúde, educação, enfim. Teria que cortar, porque ele teria que sobreviver apenas com a arrecadação de impostos. Um outro ponto com esse calote seria: as pessoas não iam querer, né, como eu disse anteriormente, mais investir, porque elas teriam medo de perder o dinheiro delas. Então, quem tivesse essa coragem de investir no país, ela cobraria juros altíssimos para poder, né, compensar. Vai que tem um calote de novo. E esses juros, ela não prejudicaria apenas o Brasil na hora de pagar, mas também até a Dona Maria, que paga a televisão em 24 vezes na Casas Bahia, ela poderia sair prejudicada na hora de pagar suas parcelinhas ali todo mês. Outra coisa que o Brasil também poderia fazer é imprimir moeda para poder pagar essa dívida. Mas assim, se ele fizesse isso, ia disparar a inflação. E todos nós sabemos que a inflação, ela prejudica mais o pobre, pois o dinheiro dele desvaloriza e ele precisa trabalhar muito mais para poder comprar o que ele precisa. Uma outra coisa também que poderia acontecer ou é o rolar da dívida em períodos muito curtos, de um dia. É o que acontecia no final dos anos 80, no começo dos anos 90, que comprava de manhã a dívida e já vendia na parte da tarde. Era uma época assim de muita inflação, então assim, acho que não seria, né, também muito legal. Então, assim, reforçando, a dívida interna só existe porque nós demos carta branca para o político gastar mais do que ele arrecada. Uma vez que nós obrigássemos o governo a gastar apenas aquele dinheiro que ele arrecada, sumiria essas financeiras, sumiria os bancos, que as pessoas julgam que eles são os culpados, né, por essa dívida ser tão cara. Então, se a gente não gastasse mais do que deveria, esses bancos não existiriam, não ia ter necessidade de estar pegando esse dinheiro. A solução para a recessão que ela está vindo aí é a gente se reinventar, é a gente procurar, junto com outras pessoas, maneiras de mudar como que a gente pode melhorar a situação econômica, mas nós juntos. Eu acho que a fala de todo mundo nesse exato momento é: por favor, governo, deixa eu me reinventar, não interfira na minha vida. Esse deveria ser o objetivo neste momento, pedir liberdade para poder fazer as suas coisas, né, sem interferência. A frase que eu deixo hoje é do Juan Ramon Rallo, que ele fala assim: criticar rentistas e bancos, mas não defender uma maciça redução nos gastos do governo é uma total contradição. Por hoje é só, espero que tenha gostado. Se puder, curta, compartilha, inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!